Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Propósito. Eu sou Ellen Ossanes E eu sou a Peu Tamborim. e hoje nós temos uma convidada muito especial. Fica por aí, assiste até o fim. Então, hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial. Hoje é a nossa primeira entrevista, né? Nós estamos muito felizes, muito realizadas. E a nossa convidada de hoje é a Bispa Suzy Mary Paiva. Seja muito bem-vinda, é um prazer lhe receber. Obrigado a todos, né, nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo. Sou a Bispa Suzy, né, do Ministério Palavra Viva, esposa do Bispo Flori. Então, a gente está muito realizado em estar com a senhora aqui. A gente agradece desde já, né, ter aceitado o nosso convite. E a gente tem algumas perguntas, né, como de praxe. E a gente gostaria que a senhora contasse um pouquinho do seu testemunho de conversão, como que a senhora conheceu Jesus, como que a senhora se aproximou da igreja. Eu, desde pequena, a nossa casa, da nossa família, né, quando eu era criança, era do lado de uma igreja presbiteriana. Uhum. A gente, assim, minha mãe frequentava, enfim, a gente tinha um conhecimento do que era uma igreja cristã, a gente nunca Uhum. foi católico, né. E daí a gente participava, coisa de criança, escola dominical, enfim, mas na adolescência eu não fui mais na igreja, né, a gente não foi mais, a gente vai já com aquela coisa de adolescente para jovem, né, Sim. os amigos, a influência. E aos 17 anos eu tive uma experiência real com Jesus, não foi dentro de uma igreja, mas foi no Deus Uhum. agindo, né. Eu tinha aquela conversa do alinhamento dos planetas, né, que o mundo ia acabar. E aí eu ficava com muito medo, e eu sabia que um dia Jesus ia voltar, e eu tinha essa informação no meu coração desde criança, né, Sim. as histórias bíblicas. E daí eu fiquei sempre pensando, né, vai acabar o mundo, ou Jesus vai voltar e eu vou ficar, não vou ser salvo. Sempre isso estava latente no meu coração. Daí eu fiz uma pequena oração na casa que eu estava, era uma casa de praia, junto com toda a minha família. Eu sou a mais velha das meninas, né, são 5 meninas, Uhum. e os outros eram bem menores, né. E aí eu disse: "Deus, se tu existe, eu quero ter uma experiência contigo, e quero ser salva, né". Bem E eu me ousada. lembro que eu ainda falei, assim, uma coisa bem boba, né, nem que seja para ser uma serva, né, lavar as calçadas do céu. Coisa bem e enfim, e fui dormir. Nesse momento eu ouvi uma voz, e fiquei muito assustada e disse: "Se você quer ser salva, levanta, vai e ora com a tua mãe". E eu disse: "Eu não sei orar". E eu: "Que voz é essa?". E eu fiquei muito apreensiva, Uhum. e aquilo foi uma vez, foi 2, até que eu levantei, tomei água, tal. A minha mãe, por mais que ela, às vezes, né, ia na igreja, ela vinha de família espírita, ela tinha Sim. envolvimento um pouco com espiritismo, né, e ela tinha, naquela época, um problema de possessão, de espírito maligno. A gente não tinha muito noção, ela falava com uma minha avó que já era falecida, mas eu entendia um pouco. Uhum. E foi uma vida inteira, enquanto a gente era ali criança, uma vida inteira vendo essa cena, né. E aí, quando eu cheguei na porta do quarto, que todos já estavam dormindo, eu vi que ela estava deitada, mas com os olhos abertos, assim, dava para ver, né, ainda tinha um pouco de luz. E eu pensei: "Ah, eu acho que ela está com aquele negócio". E eu morrendo de medo, né. Mas eu tinha aquela voz, e eu disse: "Olha, eu estou com medo, mas eu vou, porque se Uhum. Deus falou que é assim, vai ver que é assim". Eu não tinha noção do que era, né. Eu fui e disse: "Mãe, eu vou orar com a senhora". E eu disse: "Meu Deus, mas o que que eu vou orar?". "Eu vou orar o Pai Nosso", e nem sabia de cor tudo. Aí eu disse: "A senhora", aí ela olhou para mim e disse: "Eu não quero orar contigo", então a voz já não era dela. Sim. Eu disse: "Ai, meu Deus, o que que eu faço? Eu vou sair correndo?". Aí eu disse: "Não, eu vou ficar". Porque se Deus, na minha mente, né, disse que é assim, ele vai me dar força e vai me proteger, na minha Sim. cabeça. Aí eu comecei a Deus não sei o quê, e Pai Nosso, eu não sabia o que dizia, e ela ficou possessa.
ficou possessa, começou a se debater. Sim, Aí eu tive vontade de sair correndo, claro, de medo, naturalmente. a toda, Com né? medo. Nem olhar para Às trás. vezes até hoje a gente tem Mas, esse mas assim, também ficava, eu tô contigo, eu tô contigo. E as palavras de Deus, assim, começavam a tomar conta de mim. E hoje eu entendo que o Espírito Santo, assim, me tomou naquela hora, sim, né? E eu comecei a falar com autoridade, a autoridade até que ela foi liberta. E quando eu levantei dali, eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha aprendido na escola dominical, as histórias bíblicas, senti muito a presença de Deus. Deus meio que me mostrou o que seria meu futuro, coisas assim muito profundas, sabe? Eu não entendi muita coisa. Hoje, né? Depois de um tempo, eu comecei a entender. E ali foi a minha conversão. Daí, fui pra igreja presbiteriana, né? Que estava do lado sim, Sim. ali, fui discipulada, Bíblia, mas a minha experiência mesmo com Jesus foi essa, né. E foi interessante que depois de um tempinho, o meu pai eu comecei a virar chaveirinho do pastor, né, e da pastora. Aí ele disse: "Que tanto vai para a igreja, minha mãe?" E ele disse: "Deixa." Aí a minha mãe perguntou: "Por quê?" Dele assim: "Eu nunca contei, mas quando tu estava grávida, que foi por parteira, né, foi a primeira filha, nasci com mais de 4 quilos, era para ser cesárea. A minha mãe é baixinha, pequenininha, né, Uhum. e não tinha carro, não tinha como, não tinha maternidade, e a parteira tentou, tentou. Daí a parteira chamou meu pai tinha 19 e a minha mãe 18, e disse: Tu te apega a algum santo, a alguma crença?" Ele perguntou por quê, ela disse: "Ó, o que eu pude fazer, eu fiz." A tua esposa tá perdendo as forças e tem que ser, eu acho, cortar, e senão as 2 vão morrer. Daí ele foi na rua, quando ele chegou na rua, ele disse: "Eu não vou me apegar a santo, eu vou fazer uma oração para esse Deus criador", né, olhou para os montes, assim, a gente morava no alto, disse: "Deus criador, se essa criança nascer, eu vou entregar para ti." E quando ele falou isso, deu um silêncio, assim, ele escutou o meu choro. Quando ele escutou o meu choro, ele correu para dentro de casa, enfim. Ele nunca falou até os meus 17 anos, porque ele não tinha noção que era aquilo. sim, Ele me consagrou a Deus, né. Então ele disse: "Deixa ela, porque ela não é nossa." E como eu entreguei, um dia Deus ia pegar, né. sim. E ali foi a minha conversão, depois igreja, enfim, as experiências, né, de Sim, igreja normal que a gente vive. Toda glória a uma Deus. caminhada, né. Já Desde o começamos início aham, lá do nascimento, né. já É, começamos com um testemunho Já fortíssimo, é, com experiências profundas. é, é verdade. Glória a muito. Deus, que lindo. Uhum. E a gente queria que a senhora contasse também um pouquinho de como que a senhora conheceu o bispo, né, que a gente sabe que a história envolve um ônibus, É. Sim, sim. que é uma história bem engraçada, né. É. Quando eu conheci ele, na verdade, quem me apresentou o Fleury foi um namorado que eu tinha na presbiteriana já de 6 anos. Sim, Mas era um namoro, assim, meio amizade, sabe, sim. não ia dar certo mesmo. Daí quando a gente ia numa vigília, que era na Betel, na Uhum. Mauro Ramos, né. A gente ia sempre lá, e o Flori era da Betel, tinha se convertido na igreja batista, veio do Rio Grande do Sul e se Sim. converteu ali. Uhum. Só que ele estava morando na minha rua, na frente da igreja presbiteriana, e eu não sabia, ali não conhecia, né, e eu morava um pouco mais à frente. E aí, lá a gente se conheceu, ele apresentou, enfim, eu gostava também da vigília, né, Uhum. ia sempre, e daí a gente, não se viu mais, né. Só que naquele dia, depois a gente foi convidado para ir no retiro, lá em Biguaçu, a gente passou o dia lá, 2 dias, e eu estava no ônibus, a gente se encontrou de novo, e Deus falou para ele, eu ainda estava namorando, né, que eu seria a esposa dele. Daí ele ficou assim, que ele era, né, buscava muito a Deus, Sim. tal. Ele disse: "Ai, começou ruim, né, começou mal, namorada do meu amigo." Ficou naquela crise, e aquilo no coração dele, e só orando. E aí logo em seguida, que eu já tinha terminado 2 vezes o namoro, terminei de novo e disse: "Ai, não quero mais." Porque
não sabe o que é da vida, o meu namorado, ele quer ir para Sim. seminário, fica mais 5 anos, a gente já namora 5, então não vai dar certo, pronto. Uhum. E aí a gente se encontrou, né, num outro ônibus, que foi um ônibus da agronômica, né, e a gente se encontrando, ele perguntou: "Como é que vai o fulano?" Eu disse: "Olha, nós terminamos, eu não sei". E aí ele já ficou todo feliz, né. Depois a gente se encontrou, me convidou, né, para sair, e eu disse: "Olha, agora de início, né, a gente é muito recente as coisas, eu queria dar um tempinho", aí ele entendeu, a gente foi se conhecendo, né, continuei indo lá na Betel, às vezes ele vinha na presbiteriana e assim foi a gente, né. Mas o que contou, né, nesse relacionamento foi de início ele dizer: "Olha, eu não quero te enrolar, né, eu tenho intenção de casamento, eu vivo sozinho aqui, vim do Rio Grande do Sul, me converti, e eu quero, ministério. A minha vida vai ser para Deus", eu disse: "Mas eu também quero isso, né, eu quero isso também, a minha vida é para Deus e tudo que eu faço é em Deus, eu não tenho prazer em Sim. muitas coisas que não seja envolvimento com Deus", né. E a gente começou a orar. E dali a gente começou a viver essa experiência, né, Sim. juntos, Uhum. né, de busca a Deus, missionário, a gente pensou que ia ser missionário, que ia Sim. sair do país, ia para a África, todo aquele sonho que todo mundo tinha, né. Que legal. E como é que foi a consagração a pastores? Como é que vocês chegaram nesse E depois que nós casamos, né, a gente tinha uma grande expectativa nas igrejas nas 2 igrejas, tanto na Betel quanto na presbiteriana, que a gente fosse consagrado a um missionário, evangelista, sim. pastor, a Uhum. gente tinha esse desejo. Todos tinham, né, naquela época era bem assim, né, era o sonho de consumo, né, ter isso, né, ter um chamado, enfim. Sim. Só que não aconteceu, foi difícil, né, na presbiteriana era uma igreja mais tradicional, Sim. então Uhum. o Flori era muito pentecostal para essa igreja tradicional. E a Betel, o pastor foi embora, e aí veio o outro pastor que ele o Flori não se adequou muito, aí ficou um pouco na presbiteriana e a gente ficou meio assim, sem igreja, né, nem aqui nem ali. Então, quando aconteceu isso, a gente ficou orando, orando, e a Betel, na verdade, ela depois a gente saiu, né, ela se dividiu, né, o pastor foi embora, deu um problema na igreja, Uhum. tanto é que não existe hoje, infelizmente, é uma igreja Sim. abençoadíssima, né. E aí a gente foi para a presbiteriana também, não bateu, né, não Uhum. deu para desenvolver tudo aquilo, ele tinha dom de cura, dom de libertação, Sim. enfim, Sim. não encaixou. O pastor, que era um pastor que desde quando eu me converti estava comigo, muito querido, disse: "Olha, não adianta vocês ficarem aqui, sempre vai ter um problema, é por causa dos presbíteros, das conversas, e eu gosto de vocês, eu vejo que vocês têm um futuro em Deus". Aí o Flori foi pregar em Joaçaba, aqui em Santa Catarina, no Adonep. Ele foi pregar e na volta de Joaçaba, ele conheceu o Natan, que é um cantor de Joinville, que conhecia o bispo Samuel de Itajaí, que na época era da Assembleia de Deus, e tinha, formado um grupo, né, que ele estava com um grupo mais ou menos de umas 40 pessoas, fazendo um connect, né, Sim. que tinha saído da estrutura da Assembleia de Deus, era um empresário, que nós deveríamos conhecer ele. E o Flori contou a nossa história. A gente foi para Itajaí, conheceu, na época, o pastor, né, pastor Samuel. Ele fez uma proposta ouvindo a nossa história, que se a gente fosse lá e ajudasse ele em Itajaí, ele ia até se reunir numa garagem, assim, a gente teria a oportunidade de ser reconhecido. Então, para nós foi, meu Deus, né, tudo. Que ele entendia que o dom vinha primeiro, né, o chamado, os dons, e assim foi, ele meio que nos acompanhou, né. A gente começou foi lá 1 ano, e no final desse ano tinha quase 300 pessoas junto com ele. Aí ele abriu depois, foi para 5.000 pessoas, né, na época. E ele nos consagrou a pastores, Uhum. né, reconhecendo o nosso dom de pregar, de cura, enfim, todo, né, tudo que a gente estava ali exercendo. E a gente criou uma expectativa e disse:
pronto, agora a gente é pastor, ele vai abrir que era o CI, né, Uhum. Centro Evangelístico, ele vai abrir e nós vamos para Florianópolis, vai montar uma igreja lá e vai nos dar cobertura. Só que não. Ele era daquele que criava o filho e mundo que segue. Uhum. Então a gente, mas pastor, tu não, se vira, se vira, se vira. E nós ficamos assim, meu Deus, o que que nós inventamos? Vamos tentar? Se ele está falando, está dando uma palavra, agora a gente não pode, né, voltar atrás. Sim. Aí a gente começou a se reunir, enfim, na casa, se reunir. Daí Deus me deu um sonho, que nós estávamos num lugar no centro da cidade, de graça, que Deus ia nos dar, porque a gente não tinha condições financeiras, né, ainda não tinha gente, não tinha nada, né. Daí eu disse: "É lá no salão onde tu trabalhou, Flori, do lado". Aí o Flori lembrou que ele estava fechado, né, essa parte, de madeira, assim, grandona, bem ali na Esteve Júnior, e que ele ia falar com a dona do imóvel, né, porque ele trabalhou ali muito tempo, e tal. Ele foi, era difícil, porque o marido dela não era cristão e Sim, era Sim. um pouco contra tudo isso, mas foi o que mais se empolgou. Aí olhou para que ele e legal. disse: "Pode pegar, tu trabalhou aqui, tu sempre foi honesto, sempre desse bom testemunho, então você pode fazer". Daí ele pegou e foi, abrimos, né, reformamos, compramos cadeirinha de palha, tudo que Uhum. que dava, né. Eu recebi uma rescisão, né, do trabalho que eu estava, eu trabalhei 7 anos na Assembleia Legislativa. Uhum. E daí, pronto, a gente começou ali, muito trabalho, muita dificuldade, muito trabalho, muita dificuldade, e foi assim, o início da nossa história, né, início Sim. da nossa história até hoje, né, até Foi se uma formar caminhada, o né. que é a palavra viva. No início, a gente foi muito perseguido com todo tipo de conversa, né, que a gente era, porque só tinha as igrejas mais tradicionais. A igreja Sim. mais atualizada aqui na região era a Betel, Uhum. Sim. que aí tinha se fechado também. Sim. Uhum. Então as igrejas tradicionais que eram dominantes, né, na região, a gente não tinha uma igreja mais, assim como tinha depois, né, mais de Cristo, hoje a Palavra Viva, a JET, que eram mais aquelas igrejas já centenárias, né. Sim, Sim. sim. Mas Deus estava sinalizando para isso, a gente se propôs fazer uma igreja, né, que não fosse muito radical, Uhum. mas que mantivesse o princípio de família, de moral, de honestidade, de vida com Deus, Sim. sem ser muito radical em algumas coisas, né, alguns domínio, né, sobre as pessoas que não fosse necessário, né. Sim. E meio que deu certo, né. Sim, deu muito certo. 40 anos É. depois, cá estamos nós. Exato. Igreja por todo mundo, né, É, várias, né. Uhum. glória a Deus. E como é que foi, assim, esse processo de fundação da igreja? Como é que foi que vocês foram dando esses passos até realmente se sentirem uma igreja mesmo? No início a gente foi meio não tendo muita base, a gente trouxe a base só daquilo que a gente já tinha conhecimento, mas não como Uhum. líder, né. Uhum. O Flori, né, o meu esposo, Flori, ele é muito de autodidata, então Uhum. ele leu já mais de 5.000 livros, né. Sim. Então ele se informava muito, o que que tinha dado certo, o que que não tinha, por que que não tinha. Passaram muitos ministérios, pessoas, né, líderes por nós, querendo, né, que a gente se agregasse a eles, né. Sim. Só que batia nessa questão de doutrina mesmo, né, das nossas convicções. E aí a gente não se sentia muito à vontade com algumas certezas que eles tinham na palavra, que tudo bem, né, para eles. Sim. E assim foi mais difícil, né, foi muito mais difícil, porque a gente começou do nada, né, tivemos bastante necessidade, bastante dificuldade, né, mas era o que Deus estava sinalizando. Começaram a entrar os nossos filhos na fé, que hoje bispo Ruth, pastora Kátia, os mais antigos ali da Sim. fé, né, e esses mais antigos hoje, né, são a liderança da nossa igreja, então estão há 40 anos conosco, né, Sim. muita gente. E aí eles tinham uma credibilidade nesse ministério, nessa visão que Deus tinha nos dado, né. E a gente se manteve nisso, né, de
de ir aprimorando, e acho que a gente, todos os dias a gente se reinventa, né? A gente ainda está nisso, né? A gente revê algumas coisas, não, vamos mudar aqui alguma coisa, tal, mas mantém essa Claro. linha da doutrina em Deus, né? Da Sim. seriedade com Deus, não da graça barata, mas da graça em Deus, da graça com o poder do Espírito, né? Da ação, milagres, enfim, mantém ainda essa linha, né? Sim. E quando a igreja foi fundada, os seus filhos eram crianças ainda, né? Pequenos. Não eram nascidos. Não eram nascidos. Não, o Tiago nasceu quando a gente já estava no segundo lugar, lá na Mauro Ramos, Uhum. entendeu? Quando o Tiago nasceu, em 89, né? Então o Tiago nasceu ali, o Lucas nasceu em 91. Então já estávamos na Mauro Ramos, já tínhamos saído da Esteve Júnior, né? Já estávamos, eu acho que no terceiro lugar ali. E aí ele nasceu, a gente estava lá, né? Claro, nós fomos ter carro, né? Uma condução nossa mesmo, quando o Tiago estava com 6 anos, entendeu? Então, até 6 anos, por isso que eu até digo hoje para quem quer fazer a obra, né? Claro, se tiver facilidade, é tudo muito bem-vindo, né? Uhum. Mas isso não impediu, né? De eu pegar 2 ônibus com as 2 crianças no colo, mais a bolsinha, mais isso, mais aquilo, Sim. né? E ir para o culto toda feliz, o Flori ia na frente. Então, muitas vezes eu fiz isso, né? Muitas vezes e de boa, assim, tranquila, né? Claro. Os 2 eram próximos à idade, né? Então, mas feliz, porque o Senhor estava comigo, ia cultuar a Deus, né? Sim. Então, esse início foi bem difícil, né? Mas eles entenderam desde cedo, né? Quando queria uma coisa um pouquinho melhor, que não Uhum. tinha, que a gente estava construindo um legado, Glória a entendeu? E Deus. que tudo que a gente recebia, que eles recebiam, que a gente tinha a oportunidade de abençoar, de dar, né? Alguma coisinha melhor para eles, eu só não abri mão de estudo pago, né? Eu não abri mão disso, de investir no estudo. Então, desde sempre, né, a partir dos 5 anos que eu coloquei escolinha particular e colégio particular, adventista, né, então isso a gente, tipo, priorizou na Sim. vida deles o estudo, né. Uhum. O restante era difícil, né. Um Imagino. passava roupa para o outro, sapatinho para o outro, e assim ia, ganhava roupa usada, e assim ia. E a gente sempre colocou no coração deles que um dia, tudo que a gente estava trabalhando, semeando, eles que iam colher muito mais do que nós. E Claro, hoje Sim, isso imagino. acontece, né. Hoje isso acontece. Então, claro, é difícil, a criança às vezes olha e deseja um brinquedo melhor, uma roupa melhor, um tênis melhor, e não tinha, né, não Sim. tinha. E eles entenderam que não era porque Deus não queria dar ou porque nós não queríamos dar, mas porque a gente estava semeando, né, Sim. semeando, né. E nesse semear, Deus estava agindo, e um dia eles iam comer desse frutificar de Deus. Amém. E para eles aprenderam, né, como é que se diz? Assim, no coração deles, a ser gratos a Deus Sim. pelo pouco. Tem um versículo da Bíblia que diz: "Ser fiel no pouco, e sobre muito te colocarei". Eu vejo hoje que as pessoas querem responder Deus nela, né, corresponder Deus nela, ou sinalizar que Deus está na vida delas por aquilo que elas têm. Sim, é E verdade. nós entendemos que Deus está em nós por aquilo que Ele é em nós. Ter é consequência daquilo que Ele é em É nós, verdade. né. Porque assim, todo mundo que tem dinheiro é de Deus. Não é bem Não. assim, né. É verdade. É bom ter as coisas, muito, mas não é a nossa prioridade, né. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É Então verdade. Deus, ele está em primeiro lugar, e a gente muitas vezes é feliz com um pouco, Sim. porque a gente aprende a valorizar tudo que a gente tem. Eu vejo hoje uma geração que não se importa com muita coisa, que não valoriza muita coisa, que reclama demais, entendeu? Sim. Porque não sabe o que é necessidade, né. Sim. Na verdade Desperdiça demais, né. sim. Na verdade, a próxima pergunta era realmente como que a senhora se sentia como mãe, como mulher, mas a senhora já respondeu Ó. que era feliz e grata. É. E isso é muito importante, porque Uhum. já
nos traz uma palavra, né, já nos mostra o quanto a gente precisa ter o olhar nas coisas certas. O nosso alvo é Cristo, não são as coisas, né. Sim. Então, realmente, é um grande exemplo. Como mãe, como mulher, a senhora era grata e feliz mesmo no pouco. Isso já é uma grande E alma, eu né. digo aqui, ó, de lavar roupa, por exemplo, fralda descartável só quando ia no médico. Era fraldinha de pano, Sim, era muitas vezes a máquina não secar as fraldinhas dentro de apartamento, às vezes, né, com um ventilador, uhum, Sim. entendeu? É isso. E era feliz, né? Feliz. glória a Porque a Deus. Glória a gente Deus. via Deus em tudo, né? Nos bom. detalhes, né? E sabia aquela convicção do futuro, né? Ou Sim. seja, né, andando, aquela música que a letra é minha de caminho, né? Do Avivar, Sim, longe do caminho. Então vai dizendo que tu tá, meus pés, eu me lembro dessa frase quando Deus colocou no meu coração no momento, meus pés podem estar no deserto, mas meus olhos estarão em ti, eu lembro que quando eu em escutei essa Canaã. frase, o meu coração se derreteu, assim. Eu achei isso muito lindo, porque realmente demonstra que a gente não precisa estar bem para estar em Deus. Deus tem que estar em nós, independente da Isso. circunstância, Porque né. eles tinham no coração que Canaã, Sim, Uhum. aquilo era, de momento, era só uma passagem. claro. O que retardou aquela geração e que até não chegou, não chegar em Canaã? A murmuração, Sim, o olhar contrário, olhar para trás, mas no Egito, enfim. Então, sim. muitas vezes a gente nesse sentido, todos ficam nesse lugar, né. Uhum. Sim. Então a gente acha que um momento vai definir a vida da gente, não, é uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder, né, Amém. a sua provisão. Meu Deus, quantas Sim. vezes, né. Eu me lembro uma vez, foi muito interessante, eu desci no Angelone, ali na Agronômica, o meu irmão, que hoje é pastor em Ituporanga, ele tinha uns 12 anos. E eu me lembro que aquele dia, era um fim de ano, eu estava com 60, hoje uns R$ 60, Uhum. para comprar tudo para aquela semana, para Natal, fim de ano, R$ 60. E daí tu fica naquela, né, vou comprar uma coisinha ali, ou coisinha aqui, não dá nada, né, dava uma pequena compra. E quando eu cheguei lá, eu vi uma cesta maravilhosa, grande, com tudo dentro, Uhum. de uma rádio, que eu não me lembro, um Jovem Pan, assim, Sim. sabe, uma rádio que estava fazendo uma promoção. Então, de 1 em 1 hora, uma coisa assim, acendia a luzinha aquele aquele caixa, e quem tivesse um produto da neve, do papel higiênico, Aham. era sorteado, enfim. Aí eu disse para ele: "Eu vou pegar um menorzinho, que eu não tenho dinheiro maior, e vou ganhar essa cesta". Aí ele ficou meio assim, meu irmão, eu disse: "Vou". E aí ele começou a rir, eu disse: "E tu vai levar até lá em cima se tu rir". Aí ele ficou assim. Pronto, peguei umas coisinhas, fui pro caixa, peguei o papel higiênico, né, de 4 assim, botei por último, porque se não passasse, daí já ficava para trás. E daí o que que aconteceu? Uma senhora veio só com um negocinho na mão e o Espírito de Deus disse: "Deixa ela passar primeiro, para dar o tempo". Eu peguei, recuei, disse: "A senhora pode passar". Aí ela passou, pagou, e eu comecei a botar as coisas bem com calma. Aí eu disse: "Moço, não precisa ter pressa, porque eu vou ganhar aquela cesta". Aí meu irmão assim: "Bah, não liga para ela não, às vezes ela solta umas assim e tal", e começaram a rir os 2 jovens, né. E eu: "Aham, mas vocês vão ver". E foi indo, ele foi passando, passando, bem na hora que era o último produto, que era o papel, quando chegou na frente dele, a luz acendeu. Aí os 2 me olharam assim, eu disse: "E agora tu vai Meu levar Deus. até lá". E foi assim, aquela cestona, tinha tudo, chocolate, e os meninos ficaram assim: "Mãe, da onde que a senhora achou dinheiro para isso?". Eu disse: "Deus Glória a Deus. providenciou e me destruiu", né. Então foi muito legal, foi muito legal. Sim, E assim foi a nossa vida, milagre em cima de milagre. sim. Quando eu estava com 8 meses do Tiago, eu não tinha nem uma fralda. 8 meses para os 9 meses ali, um empresário foi tocado por Deus, chamou o Flori e deu todo o enxoval e sobrou para muito, Nossa, Nossa, que entendeu? maravilha. Em cima do laço. glória a Deus. E é interessante porque, a senhora não só, foi agraciada por Deus, como,
foi agraciada porque obedeceu a uma instrução de Deus, né? E a Sim. gente tem que estar com o espírito conectado, né, com o coração de Deus, para entender aquilo que Deus está nos direcionando, porque às vezes Deus manda a gente fazer loucuras, né? E aí, às vezes, era exatamente a loucura que a gente precisava fazer para Ele nos abençoar ou abençoar outra pessoa. Pra gente parece loucura, né? Sim, sim, sim. Pra gente parece loucura, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma menina falando que ela estava passando numa sinaleira e aí Deus disse para ela: estaciona o carro, entra naquela fruteira e vira uma cambalhota. E ela: quê? Como assim? Eu vou estacionar o carro, descer do carro e entrar na fruteira e fazer uma cambalhota? Aí ela ficou com aquela coisa, aí ela parou o carro, desceu, e aí ela entrou na fruteira morrendo de vergonha e Deus disse pra ela: aí mesmo, vira uma cambalhota. Aí ela, muito envergonhada, virou a cambalhota, se levantou como se nada tivesse acontecido e saiu caminhando. Uma pessoa abordou ela na saída da fruteira. E ela disse: você virou uma cambalhota? E ela: virei. E ela disse: olha, você foi uma resposta de Deus para mim, porque eu estava muitos anos afastado, e eu disse para Deus: Deus, se tu existe, se tu me amas, se tu queres que eu volte, bota uma pessoa aqui dentro da fruteira e faz ela virar uma cambalhota. Foi assim que eu voltei, que a pessoa voltou para Jesus. Estava muito conectada com Deus para entrar numa fruteira e virar uma cambalhota. É que assim, ó, que eu entendo e que muitas vezes assim a gente tem que prestar atenção. O mundo não gira em torno de nós. Sim. As pessoas têm uma fé muito egoísta. Acha que tudo tem que correr em torno daquilo que você é. Só que o mundo de Deus é muito maior. Deus coordena esse mundo com muito mais para todos, né? Sim. Para todos. E às vezes a gente não tem que estar dentro do meu quadradinho, dentro do que eu penso, dentro do que é bom para mim, não abre mão de nada. Tem orgulho, tem disputa, tem. Enfim, não tem sensibilidade espiritual. Então, quando a gente tem sensibilidade espiritual, que a gente desenvolve a sensibilidade espiritual através da palavra e do Espírito, da comunhão com Deus. E essa sensibilidade vai te levando a este lugar de não questionar, por mais, né, sem noção, Curioso. né, por mais curioso que seja, a gente não tem noção, mas Deus sabe, né? Claro. A Bíblia toda não faz o mínimo sentido em algumas coisas, mas fazia depois do resultado, né? Porque tem uma instrução de Deus dentro de um propósito, né? Verdade. Como a nossa história, né? A gente contou no primeiro episódio também. Era uma loucura e deu certo, né? Mas a gente queria saber também, que a senhora contasse um pouquinho como que nasceu o Avivar. Na verdade, Avivar, ele não é uma banda, né? Nunca foi uma banda. Avivar em tudo aquilo que Deus colocou no coração do meu marido, junto comigo, né? Em tudo que Deus queria fazer, né? Por ocasião, né? Eu sempre, desde o iniciozinho, quando não tinha ninguém, só eu e uma outra menina, enfim, a gente começou assim com violão, um microfone pequenininho, enfim, era mais para ministrar o louvor da palavra viva na época, né? A gente fazia isso. Era um louvor, a essência do louvor dentro de uma visão de adoração, vida com Deus, enfim, sensibilidade, já vinha as letras, enfim, a gente começou ali, começou a vir outras pessoas, ter um acrescentar de talentos, de pessoas, de músicos, enfim, sempre foi assim, e até hoje Deus manda muita gente talentosa para a palavra viva, é uma unção do ministério, tá? Uma unção, eu vejo assim. A gente vê nas igrejas, às vezes, a dificuldade de ter músicos, cantores, e parece que a gente tem um imã, né? Parece que quanto mais tem, mais chega, mais tem, mais chega. É verdade. É uma bênção, né? E aí era isso, louvor, e aí, claro, quando a gente começou a ter mais pessoas para fazer outros grupos, ficou sempre um grupo principal, que era o que vinha ali, que eu ministrava, eu era pastora, né? E esse grupo começou a tomar uma envergadura, fazer músicas, de compor, enfim, né? Gravamos, e eu era pastora do grupo, né? Pastora, acompanhava, depois a gente fez algumas viagens, né? Veio gerações, eu acho que hoje é a quinta ou sexta gerações, agora com o nosso filho Tiago, né? Então, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Então, hoje, não muda, né? Hoje, nós temos muita gente
talentosa, né, em termos de louvor na palavra viva, e tem o grupo que é a essência, que dali sai a essência, né? Sim. O modelo, né? De como funciona um grupo. Mas eu creio que é um ministério, né? Já é um ministério, não é um grupo. Muda as pessoas, muda os músicos, os cantores, e a essência é a mesma, né? Sim. A essência é a mesma. Isso perpetua, né? Sim. Em gerações, né? Sim. Mas como é que foi que Deus colocou essa ideia no seu coração de fundar o Ministério Avivá? Aí veio um rapaz que era parte do grupo, que trabalhava com mídia, e tinha uma agência de publicidade, até o Lucas, nosso filho, trabalhou com ele, e ele disse, vamos botar um nome. Aí o primeiro nome era Conexão Vida, tinha uma cruz assim no céu, né, Conexão Vida. Depois a gente não gostou muito, aí vamos pensar, e aí acho que até foi ele que sugeriu essa sigla, né, é uma sigla, não é um nome, né, que dizia renovo, que dizia avivamento, tem um conceito ali que ele ia, e botou o nome. Então, como a gente só tinha sede, né, hoje, que era onde nós estávamos, depois veio as congregações ali, ficou tipo onde estava a sede comigo ali com um grupo de louvor, que os outros iam ali para aprender como é que não é, como é que faz no louvor, ficou aquele grupo. E quando aquele grupo já estava um pouco mais profissional, começou a ter os convites. Entendeu? Aí os convites vieram, viagem, cantar em praça, cantar em marcha, e começou a ver os convites vieram, e ficou o Avivar, aquele grupo Avivar, né? Mas o Avivar, para mim, é o grupo todo. Sim. Entendeu? O grupo todo é o louvor da palavra viva, é a visão da palavra viva, né? É a visão do louvor que o meu esposo Flori teve, né? De como o louvor deveria ser, né? A gente, né? Ronquinol, eu acho que na época, cantores assim abençoadíssimos, a gente se espelhava neles, né? Naquele grupo Petra, na época, né? Americano, muito abençoado. Então a gente tinha inspirações em Deus e a gente começou a criar um modelo de louvor, né? Onde a gente pudesse, através disso, ter um louvor da igreja, Palavra Viva, a nossa marca, né? Até que aconteceu essa questão do Maranata, né? Daí foi a consagração, né? De Deus nisso tudo, né? Legal. Então não houve assim, chegar e ter uma ideia tipo, vamos montar um grupo de uma banda, não veio com essa, entendeu? Vamos montar uma banda, como é que vai ser o nome? Avivar, então é esse grupinho, não. Era o louvor da igreja, entendeu? Tornou um grupo sempre, até hoje, 40 anos, e esse grupo, ele é o Avivar, porque ele dali, desse grupo, né, dessas cabeças pensantes, desse grupo maior, cria um modelo para que as congregações, o louvor da igreja se inspire, né? Se inspire, porque é mais profissional, as letras, enfim, aí eles têm uma referência de louvor, né? Que é bem comum, né? A gente, uma época, estava cantando muita músicas dos outros, só do outro. Pode, tá tranquilo. Mas a gente, uma época, começou, gente, vamos cantar as nossas músicas. E as nossas músicas inspiradas na pregação que é falada, né? É tudo que a gente crê. E aí a gente começou, então, a aplicar isso, né? Aplicar isso, pode cantar de fora, mas também vamos prestigiar o que Deus tem nos dado, né? Que são as músicas da igreja, né? Sim. É uma forma de crer, de declarar, e através do louvor, né? Que bênção. E é legal porque a gente vai ouvindo as músicas e às vezes tem versos ou estrofes que a gente ouve e já lembra de um Já sabe do versículo, versículo, né? Ou então lê um versículo e lembra da música, porque é realmente muito cristocêntrico, né? E sempre foi assim, não é diferente. Glória a Deus. Nós íamos na época, né, da geração da Fernanda ali, a gente ia para o sítio, né? E a gente ficava 15 dias no sítio, lá no nosso sítio, e ali jejuando, orando, entrando no matinho para orar, e Deus deu música lá no mato, né? Do nada, entendeu? As inspirações eram muito meditação, Bíblia, muito isso, e ainda é, né? Muito, muito. Então é tudo muito fundado na palavra, Jesus no centro, Jesus é o motivo, né? Isso é sempre, né? É a visão, né? É a visão que diz assim. Sim.
E as músicas que carregam graça, né, falam muito de graça. E além de ser uma canção, também uma mensagem que alcança vidas. Glória a Deus por isso. Isso que eu ia dizer, acaba alcançando mais vidas, né, até mais jovens, né. Sim. A gente viu agora no culto de celebração dos 20 anos do Avivá, que estava repleto de jovens a igreja, né. E a parte da galerinha, do Kids, toda lá na frente. Então, para isso acontecer, para que eles estejam lá na frente, eles foram alcançados de alguma forma. Então, eles vão carregar isso para a vida inteira. Eles têm uma felicidade de estar ali ouvindo aquela música, tocando aquela música, sabe? Então, isso é muito importante, né, para nossa igreja. É porque passado isso, imagino que 20 anos atrás o Thiago tinha 10, 15, né, 15 anos, na verdade. Fernanda tinha 18. Aí muitos ali eram criança com 7, 8 anos que hoje toca e canta. Sim. Adriele. Sim. Então, se você vê, eles acompanharam e hoje estão lá na ponta, né? Então, as gerações, e aí os menores estão vendo, amanhã pode ser eu, né? Claro. Tem uma expectativa, né? Eles ensaiam muito, assim, para poder chegar próximo, né? Tentar fazer algo próximo. Isso. E é muito bonito isso, né? Esse legado que vocês já vêm, que vocês vêm trazendo, e a igreja trabalha nisso, né? Que tem outros segmentos, tipo a Salvar, né? Sim. Uma proposta de rock, enfim, um estilo um pouco diferente. Tem o pagode, né? Que é o meu nome, Efeitos. Entendeu? E tá tudo bem, né? Sim. Tem espaço para todo mundo. Claro. Ali é a questão do louvor mesmo, né? Isso. É louvor. Que é cantado ali, Né? congregacional, canta-se nos cultos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tem coisas que parecem simples, mas mudam o nosso dia, como um bom café, um momento de pausa. É verdade. E no coração de Barreiros, em São José, a Cia Sucos também é lugar de café. Lá você encontra lanches, sucos e desfruta de momentos especiais que fazem o seu dia ficar melhor. Então passe por lá, adquira o seu café e aproveite. Se você ainda não garantiu os presentes de Páscoa para a sua família, nós temos uma dica especial para vocês. Exatamente, a loja Cacau Show do bairro Abraão está com uma grande variedade de opções para deixar sua Páscoa ainda mais doce. São chocolate para todos os gostos, perfeito para presentear quem você ama. A loja fica dentro do supermercado Bistec, no bairro Abraão. É isso aí, então passe por lá, escolha seus chocolates favoritos e presenteie a sua família nessa Páscoa. Voltamos com o nosso café, né? No caso, hoje suco, promovido aí pela Cia dos Sucos, né? Do bairro Barreiros, aqui em São José. Um beijo para Valéria, que nos trouxe pão de queijo, nos trouxe alfajor. Minha vizinha amada. E é isso. Pode fazer a próxima pergunta, amiga, por favor. A gente queria também saber, Bispa, uma experiência mais profunda que a senhora já teve com Deus. Além dessa da sua conversão, né? Que já foi bem profunda. Olha, as experiências mais profundas que eu tive foram experiências bem naturais, né? Sim. Mas teve uma, além, assim, as curas, né? Para mim é fantástico. A ação de Deus sobre a vida de uma pessoa, cura de câncer, curas muito significativas, assim, comprovadas, né? Isso é fantástico, né? Fantástico. Sim. Mas eu me lembro um dia que eu estava na Praia de Palmas. O Thiago tinha por cerca, acho que uns 20 e poucos anos, já namorava com a Fábio, né? E eu estava com a minha cunhada, e o Edgar, meu sobrinho, devia ter uns 5 anos, 5, 6 anos. Aquela praia, assim, ela é, por mais que tu ande na praia, ela é rasa, né? Mas ela tem muito repuxo, muitos buracos, repuxos. Para mim é uma praia bem perigosa nesse sentido. E aí a gente estava ali sentada, eu, a Fábio e a minha cunhada, e o Thiago pegou o Edgar, foi para a água, assim, começou a brincar, jogar para cima, aquela coisa com criança, né? Eu olhei de longe, porque ele foi bem longe, só que ainda estava, tipo, água, assim, na cintura, um pouquinho menos, estava tranquilo. Eu vi que chegou uma hora que ele ficou meio, assim, assustado e parado. Como eu vivi muito, né, em praia, essas coisas, eu sempre tive casa de praia com a minha família, eu conhecia muito o mar. Eu disse eu pulei assim, né, fiquei em pé e disse, e ele caiu no repuxo.
Quando eu disse ele caiu no repuxo, eu já saí correndo para cima, né. Sim. Já fui para lá e elas ficaram assim olhando, não sabia o que fazer. Eu olhei, o salva-vida estava um pouco longe, assim, e eu fui correndo em direção a ele. Mas sempre pensando: "O que que eu vou fazer? Eu também vou cair no repuxo". Mas eu lembrei que eu pensei assim: "Eu acho que ele não vai soltar o menino", porque ele podia, né, ele nadava bem, ele vinha, saía do repuxo, ia nadando, dava a volta, enfim, ia conseguir. O problema era soltar o menino, Sim. e daí se ele soltasse o menino ia morrer afogado. Sim. E se eu conhecia o meu filho, eu disse: "Ele não vai soltar o menino". E aí saí correndo, tem um menino assim, até um argentino, estava com a Moribug, eu peguei a Moribug do menino, o menino ficou perguntando: "Quero, que passa, que passa?" Eu disse: "Calma, calma". Peguei o Moribug e saí correndo para entregar para o Thiago e ficar puxando na cordinha, ele botou o Edgar em cima, Aham. e fui, né. Mas eu vi que também não ia dar conta, já começou a repuxar minhas pernas, eu disse: "Também não vai dar conta", e o Thiago Sim. parado ali como se tivesse enterrado, assim, na areia com o menino, assim, segurando. Aí eu peguei, disse: "Meu Deus, o que eu faço?" Comecei a orar em espírito, assim, aí alguém bateu no meu nas minhas costas. Eu olhei, eram 3 homens. Ele disse: "Deixa que nós vamos pegar o menino". Aí eles fizeram um cordão humano, né, um dando a mão para o outro, assim, perto de mim. Um pegou o Edgar, trouxe, me entregou, depois puxaram o Thiago, e aí foi um momento, assim, que a gente: "Ai, tal", o Thiago saiu, que eu olhei, cadê os homens? Eu disse: "Gente, cadê o". Aí chegou o salva-vida, aí ele disse: "Ah, vocês conseguiram sair, enfim", eu disse: "É, aqueles homens nos ajudaram", ele disse: "Que homens?". Meu Deus. Daí eu fiquei assim, Me arrepiei. daí o Thiago também, eu disse: "Tu viu?", o Thiago assim: "Não, mãe, eu não vi homem nenhum", assim, foi uma coisa assim que ficou, né. E eu disse: "Gente, e os 3 homens que estavam aqui e puxaram você?", ninguém viu. Aí a gente foi até a areia, eu perguntei pra Fábio e pra minha cunhada, a gente não viu 3 homens, a gente viu quando o salva-vidas chegou, o Thiago foi saindo, tal, não os 3 homens que puxaram do buraco até ali, não, não tinha 3 homens. Eu Nossa, deduzi que foram 3 anjos, porque só eu que sim. vi, né. Então, assim, são experiências que não são do dia a dia, mas eu acredito no mover de Deus, né, na providência de Deus. A gente vê no Novo Testamento a participação de anjos pontuais. Não é ver anjo por ver anjo, "ah, eu vi Sim, anjo", sim. não, mas muito pontual no livramento, né. Uma outra vez também eu estava num ponto de ônibus, eu devia ter uns 19, 20 anos. Aí eu estava esperando um ônibus e fui para trás do ônibus parado, para olhar para ver se vinha, porque o ônibus que vinha da Barra da Lagoa, ele só passava, encostava, não estacionava e já tocava, então a gente tem que ficar de olho. Eu vi que o ônibus estava parado, eu desci, né, tem um declive, desci, fiquei embaixo de costa e olhando para ver se vinha o ônibus. Quando eu estava nessa posição, um rapaz, eu me lembro que ele era muito alto, ele gritava no meio das pessoas, né, tinha bastante gente: "Sai daí, sai daí". E daí eu fiquei olhando para ele, assim que eu olhei, o ônibus estava dando ré, só que não tinha como o motorista me ver, entendeu? Ele podia ter batido em mim, Sim. passado por cima de mim. E daí eu pulei para a calçada, quando eu olhei, cadê o cara? Cadê o homem? Eu quero agradecer, não tinha ninguém. Então são coisas assim que, esse movimento espiritual, assim, de como Deus age com livramento e outras coisas, assim, meu Deus, muita coisa aconteceram nesse sentido, assim. Eu vi Uhum. muito isso, sabe, o poder de Deus se manifestando no livramento, na proteção, assim, e essa participação do céu conosco, né. O céu é Uhum. mais próximo que a gente pensa, né, É. no livramento, na ação de Deus, né. Então para mim são experiências muito profundas, sabe, muito profundas que fizeram, assim, eu ver diferente, né, como Deus se move, né, nesse mundo muito mais participativo do que a gente imagina, né, participação efetiva, né. Sim. Glória a Deus. Nossa, que É. forte, né. É, meu Deus. Cada vez mais profundo. É, e ainda me lembrei que, por exemplo, a gente era criança, meu Deus, eu acho que eu devia ter uns 7 anos, 6.
O Rio da Barra, ele tinha muito repuxo também, muito redemoinho, aquele canal. Eu me lembro que eu devo ter me afogado umas 5, 6 vezes. E lembro que alguém ia lá no fundo e me buscava e botava para o raso. Mas poucas vezes eu me lembro de quem era. Sim. Eu só via aquela mão pegar, puxar, e a gente se afogava mesmo, criança, no Sim. meio daquele rio, enfim, quando via cair num buraco, a gente ficava lá, né? A mãe deixava a gente para o rio tomar banho, e a gente via isso, né? Eu, claro, depois eu entendi o propósito de Deus na minha vida, no livramento, Sim. né? Como Deus deve ter dado bastante trabalho para os anjos, né? Até hoje dou, né? Meu Deus, bispa, tu fez isso? Eu disse, fiz, meu Deus, sozinha. Eu disse, não, o Gabriel e Miguel estão aqui. Miguel e Gabriel, eu disse, não, os anjos. Ah, tá, os anjos. Tem meme que diz os anjos que nos protegem se olhando, dizendo, olha lá, ela de novo, lá. Pronto. Mais ou menos isso. Que legal, glória a Deus. E a gente queria que a senhora deixasse uma palavra, né, um conselho para as mulheres. Uhum. O que a senhora poderia nos dizer? Isso, né? Eu acho a vida cristã, ela é uma coisa muito pessoal, né? Sim, Muito pessoal. As pessoas, a gente contou as experiências, tudo aqui. É muito legal a gente ouvir as experiências dos outros, né? É edificante, nos mexe com a nossa fé, né? Mas a tua experiência com Deus, nunca subestime. As tuas coisas pessoais, por menores, né? Por mais simples e pequenas que sejam, mas são as tuas experiências pessoais com Deus. Então, é de gozo em gozo, de glória em glória. Então, você não despreza aquilo que você vive, as pequenas coisas, a tua vida com Deus, o que Deus fala contigo na palavra, as tuas experiências pessoais. E isso vai sendo, né, um processo na tua vida espiritual que você vai aprendendo. A gente não pode começar assim a vida com Deus só dependendo do que os outros dizem, do que os outros falam, as experiências dos outros, mas procurar ter na palavra, principalmente, a revelação em Deus, de como Deus se revela, como Deus age, como Deus fala, ter essa coisa muito pessoal, né? Muito íntima com Deus, esse processo com Deus através do Espírito Santo que habita em nós, né? Muito pessoal, e daí tu vai ter muita convicção. Vem coisas de fora para acrescentar isso, sim, mas isso não é o todo, né? claro, Tu tem sim. uma base tua, uma convicção tua. Eu vejo hoje que as pessoas, eu ouvi fulana, eu ouvi ciclana, enfim, né, as mulheres em si, mas e a tua experiência pessoal? Às vezes cai no engano, né, enfim, não se decepcionam, porque não tem essa base, Sim. né? Cada um que diz uma coisa, ela vai atrás, né? O sucesso, Sim. o engajamento, os seguidores, né? Essa Sim. turma que hoje, né, moderno. Então, mas você tenha, né, as coisas simples, uma vida devocional, uma vida com Deus, uma vida de busca, né, uma Sim. vida tranquila ali, né? Aí tu pode tudo, né? Ter informação, viver, né, ouvir experiências dos outros, mas isso que vai ter mais sentido, né? Que vai te fazer fortalecer em Deus, Com né? certeza. Saber ter esse recurso em Deus, né? Sim, é Ter verdade. esse recurso em Deus. A gente tem que ter o entendimento de que as experiências das outras pessoas, elas devem fortalecer a nossa fé, e não, que se aplicou àquela pessoa também deve se aplicar a nós, né, Sim. porque Deus trata Perfeito. diferente com cada pessoa, né. Uhum, Então, uhum. faz todo sentido, né, Ou porque a gente se tenta se comparar muito hoje em dia, né. Ou se sentir sem fé porque não teve experiências Sim. grandes, né? Verdade. Então, não, é a tua experiência, né? É como Deus fala contigo. É você nutrir essa experiência para que ela cresça, né? O teu relacionamento com Deus, a profundidade com Deus, né? Sim, É mais ou menos isso, né? glória a Deus. Que entrevista enriquecedora, Nossa. né. Amém. Muito. Glória a Deus por isso. A gente já te tem como um espelho, né, mas ter você Uhum. aqui com a gente também
foi engrandecedor, né? Que bem. pro E nosso a gente voz. percebe que é uma demonstração de carinho, né, a senhora ter vindo até aqui, É, porque é a nossa primeira entrevista, nós acabamos de lançar o podcast, a senhora mesmo assim dedicou um tempo para vir até aqui, conversar um pouco conosco, então a gente agradece muito. E a gente não só agradece por isso, como também por toda a dedicação nesses 40 anos, porque, às vezes a gente até comentou no nosso último episódio, que às vezes a gente vai estar aqui, vai falar de Jesus, e pessoas lá do outro lado do mundo vão ouvir o que a gente está falando aqui, e a gente nem vai ficar sabendo, às vezes, que é uma pessoa lá do outro lado do mundo, que ela está aceitando Jesus lá na casa dela. Então, são 40 anos de caminhada, e hoje nós somos frutos desse ministério, né. Foi até uma conversa que eu tive com o pastor Rossano, da Marca da Paz, nós conversamos, rapidamente esses dias, e quando eu me apresentei, ele me perguntou a minha história com a Palavra Viva, eu contei, e ele me disse: "Então tu é fruto do meu ministério", porque a igreja de Pelotas nasceu depois de uma conferência, e foi uma conferência que ele organizou. E aí ele disse: "Você é fruto do meu ministério", e ele nem saberia se eu não tivesse contado que a igreja Sim. abriu naquele momento. E é engraçado porque a gente trabalha, a gente semeia, mas a gente colhe sem nem saber às vezes. A gente semeia no céu, né, o céu colhe o que a gente está semeando aqui. Então é muito enriquecedor, e aproveitando em falar da Marca da Paz, a gente gostaria de lhe dar um presente Ah, obrigada. em agradecimento, né, Marca da Paz é companheira aqui das minhas viagens missionárias, né, pastor Rossano, sua esposa, né, então é uma marca que tem acompanhado a vida missionária que a gente faz, e abençoado a igreja também com essas Sim. mensagens, né, Sim, que é eles verdade. distribuem aqui, né. Quando eu conversei com ele me disse: "Eu me sinto muito em paz trabalhando aqui, porque eu me sinto dentro da Bíblia". Porque a cada peça que eu olho, eu leio um versículo, e eu me sinto alimentado pelo que eu estou lendo ali. Então deve ser bastante enriquecedor, né, a Marca da Paz é uma bênção, tem nos abençoado, não só no sentido de que tem nos vestido, tem trabalhado, caminhado junto conosco, mas tem nos abençoado, com com palavras palavras também, né? enriquecedoras, assim, com essa parte mais motivacional, e tem nos abençoado muito, tem sido um prazer caminhar com eles, né. Que bem, são Glória a Deus por queridos isso. demais, né. E se você é como a gente e gosta de vestir a palavra de Deus, você precisa conhecer a Marca da Paz. A Marca da Paz não é só uma marca, ela nasceu de fé, propósito e identidade. E não é só sobre o que você veste, é sobre o que você carrega. A MKP fica localizada na loja 49 do Kennedy Towers, na Avenida Marechal Castelo Branco, número 65, em Campinas, São José. Então passe por lá e adquira sua peça. E vocês, parabéns, né, pelo trabalho, né, Obrigada. e pelo esse reconhecimento também. Eu vejo hoje que tem uma geração se perdendo e subestimando quem já tem 40 anos de fé, né, se achando os Sim. moderninhos, né, porque a Bíblia ela é sempre atualizada, né, e muitas vezes não honrando da maneira que devia honrar né, quem fundou, quem fez, né. Chegou ali, estava tudo pronto, né. Sim. É usado hoje, mas tem uma história, né, Com e vocês certeza. estão respeitando essa história, né, isso é muito louvável, né, muito louvável, e com certeza Deus vai abençoar muito esse trabalho. Amém. Amém? Eu sei que Glória. talvez pudesse até ter mais seguidores, uma pessoa mais moderna, mais na mídia, enfim, mas às vezes não tem a profundidade da palavra, né, verdade. da ação de Deus. E aí a gente não busca né, esse público que é só por mídia, que é só pessoa famosa. A gente busca pessoas reais, com testemunhos reais, que edifiquem outras pessoas, sabe? Eu vou fugir um pouquinho agora do que tu tinha escrito, mas eu quero falar uma coisa pra senhora. A sua família, eu tinha o meu avô, ele faleceu, não quero chorar. Se chorar, Mas também toda não tem vez- problema. É um espaço seguro, não te esquece disso. Toda vez que eu vou nos cultos, que é o bispo que tá lá em cima, eu me lembro muito do meu avô, ele me lembra muito, sabe? Então eu me sinto como se eu fosse da família de vocês também. Sim. Porque eu me sinto muito abraçada, e várias vezes, assim, eu já tive em outras igrejas que era um pastor ou um bispo, e eles eram muito inatingíveis, a gente não tinha um caminho para chegar, para falar dela. Não que fosse para me apresentar ou para qualquer coisa, mas assim, só de chegar e cumprimentar. Às vezes eu vou de dia na igreja, minha filha faz aula de baixo,
ou qualquer outra coisa da galerinha ou do Kids, que eu tô sempre lá, e o bispo tá lá, ele vem, ele cumprimenta, ele é uma pessoa muito acessível, sabe? Então, desde a primeira ceia que eu fui, que era ele que tava pregando, eu ainda falei pro meu marido, meu Deus, o mesmo jeito, quando ele tá brabo lá em cima, assim, ele faz umas coisas com as mãos. Gaúcho, né? É muito parecido com o meu avô, sabe? E a senhora também lembra muito a minha avó, de estar sempre disposta, servindo as pessoas, até aquela vez que o bispo falou assim, onde que tá a Suzy? Onde que tá a Suzy? Tava lá fazendo as pizzas, a minha avó também era assim, sabe? Ela acabou de falecer, então eu me sinto muito da família de vocês, assim, por ter essa proximidade, por vocês serem disponíveis pra gente também, sabe? E deixarem a gente também, né? Servir na igreja e ensinar pra gente como servir pessoas sem buscar conhecimento, sem buscar estar na frente, sabe? Servir na retaguarda também é um servir, e a gente também está sendo enxergado, né? Esse é o reino de Deus, né? Jesus veio para servir e não ser servido, né? Chega ao ponto de lavar os pés dos discípulos, né? Então, se a gente pensar assim, meu Deus, não faz sentido, né? Mas fazia todo sentido, né? Que ele queria passar de mensagem, né? Hoje as pessoas, elas querem mais evidência humana do que espiritual, né? Então, muitas vezes, por isso a gente é uma igreja de comunidade, né? De família, né? Casa, né? E tem esse sentido mesmo, né? E de contrapartida, a gente tem os filhos dos bispos, dos pastores, tudo pastor, tudo firme na igreja, famílias sólidas em Deus, porque tem uma coisa leve, né? Tem uma coisa leve, né? Não tem uma coisa imposta, uma coisa com medo, não tem uma coisa longe, né? Mas uma coisa próxima, com respeito, com honra, mas próxima, né? A gente é gente como vocês, não é diferente, né? E é engraçado porque se a gente aparece na igreja durante um dia da semana à tarde, a gente encontra a bispa trabalhando, servindo, como qualquer outra pessoa que trabalha na igreja, não se coloca nesse lugar de eu sou a bispa, eu não faço nada, aqui eu só mando. Existem muitas igrejas assim, inclusive igrejas pequenas, em que existe só um casal de pastores ali, e eles acham que eles são o rei e a rainha, e eles mandam. E na nossa igreja, mesmo sendo uma igreja muito grande, uma instituição que se expandiu, que cresceu, ultrapassou fronteiras, né? Vocês ainda têm esse mesmo coração, né? De estar se doando pela obra todos os dias. E a gente se sente muito abençoado. Não haveria possibilidade de a gente não ter esse reconhecimento em relação a vocês, porque eu lá na minha cidade, por exemplo, eu não conhecia a mensagem da graça. Eu fui doutrinada sob a lei. Fui doutrinada de que eu teria que fazer, e se eu não fizesse, eu não merecia nada do que eu iria viver. Se eu não fizesse, Deus não me abençoaria, eu não seria salva. E eu sempre, não só me cobrava em relação a isso, como tentava cobrar dos outros também, que também fizessem isso, também fossem santos, ninguém podia ser, né? E aí um dia eu cheguei na Palavra Viva em Pelotas, eu contei aqui no episódio passado que eles abriram lá, fizeram connects e tal, fizeram no hotel alguns cultos, e depois eles foram para o prédio, e no prédio eu fui no segundo culto da igreja, foi meu primeiro culto lá. E aí eu conversei um pouco com a pastora, e eles já eram meus pastores de muito tempo, só que eles saíram do ministério que nós congregávamos, e aí abriram a Palavra Viva. E eles são um casal, assim, que tem todo o meu coração, eu amo eles, até hoje nós somos muito, muito agradecidos por tudo que eles fizeram por nós lá. E eu cheguei para falar com a pastora, ela disse, olha, eu tenho um livro para te emprestar. E eu falei, puxa vida, eu estava passando por um processo muito difícil naquela época em relação a relacionamento, e eu pensei que ela ia me dar um livro relacionado a casamento, futuro, e ela me emprestou um livro do Joseph Prince, que falava da graça. E quando eu li aquilo, eu entendi que eu vivia numa prisão, que eu nunca seria salva, liberta, vivendo sob aquela mensagem que eu vivia. Então eu entendi quem era Jesus. E aí, ao longo dos anos, eu fui entendendo que eu sou fruto desse ministério, que se não fosse por vocês terem tido essa coragem, terem vivido tudo isso, terem passado por todo esse trabalho que vocês passaram, claro, sendo recompensados diariamente por Deus, mas se vocês não tivessem se colocado nessa posição de servos e terem vivido tudo que viveram, eu não teria sido alcançada lá na minha cidade, lá em Pelotas, porque foi através dessa mensagem que eu conheci quem realmente era Jesus. Porque eu passei a adolescência inteira na igreja, mas eu só conheci Jesus, propriamente dito, com 18 anos. Que é o verdadeiro Jesus da Bíblia, né? O que serve, o que ama, né?
né? O cúmplice com o pecado. As pessoas confundem, né? A cumplicidade com o pecado. Esse sempre vai ser o pecado, mas é um Deus que ama, né? Morreu por nossos pecados. Então a gente se aproxima dele por amor, nós somos perdoados, né? E porque a gente é grato, tudo que ele fez, porque a gente sente esse amor, a gente serve. É o contrário, né? Uma mãe não cuida do seu filho com todo carinho só porque é obrigada a cuidar, mas porque ela ama, né? Então é uma gratidão a Deus por aquela criança, ela tem amor, ela vai cuidar, vai limpar, vai, né? Vai ter todo um trabalho com a criança, Sim. entendeu? Porque ela é fruto do amor dela, né? Então quando nós somos gerados nesse fruto de amor em Deus, a gente faz, né? É prazeroso a gente servir a Deus, né? É uma consequência do amor, né? Glória a Deus. Bispa, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, por ter nos edificado tanto. E também muito obrigada por essa dedicação de 40 anos de ministério. Obrigada. Que Deus abençoe vocês aí com o Obrigada. trabalho, cada vez mais abençoado e alcançando vidas. Né? Isso. E quando quiser voltar para contar mais coisas, ministérios novos na igreja, também. A gente está aqui disponível. Nosso espaço estará sempre aberto. Tá certo, Deus abençoe. Obrigada pelo convite. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.